Estratégias. Do grego estratégia, do japonês Ojou Chichinga desu ke nandayo. Estratégias são feitas para darem certo, ser algo exato. Ainda mais quando nos filmes ou animes, eles servem para que tenham plot twists e exploda a cabeça de todos com a sua genialidade. Por exemplo, quando o Coringa tira vantagem do plano de Harvey Dent em Dark Knight, ele faz um plano dentro do plano, baseado em um plano. Vemos isso em várias obras como Breaking Bad, Code Geass, etc. Apresentam planos bem irados que se destacam e às vezes mudam completamente o rumo de uma história. Agora vamos colocar a sua cabeça para pensar e usar toda a nossa massa cinzenta. Primeiro temos que estabelecer qual foi o momento em que Light Yagami utilizou a maior estratégia do anime, o plano que mudaria tudo e colocaria um ponto final para o conflito entre os dois. Em Death Note, a maior arma que ambos usam é a mentira, até porque todos são monstros mentirosos de acordo com L. Até fiz um vídeo sobre isso, depois passa lá. Literalmente o anime todo, Light e L vivem mentindo ou omitindo informações para conseguirem resultados. Por exemplo, L omitiu informação de Light para que ele investigasse Light ou testasse ele. Cada passo em falso que Light desse, L iria perceber. L também omitia informações da sua própria equipe. Toda hora ele estava testando cada um deles, como na hora que ele testou o quão comprometido estava Aizawa, não informando que mesmo se ele deixasse a polícia, ele teria seu salário garantido, pelo fundo que o Atari fez já pensando em uma situação onde todos perdessem seus empregos, o que, obviamente, ficou um clima meio chato entre os membros da equipe. Então L, tanto quanto Light, são mentirosos. E nem preciso falar sobre as mentiras de Light, que são evidentes desde o primeiro episódio. Ele mente até pra sua família, tem a cara de pau de falar pra todo mundo que se Kira matasse seu pai, ele mesmo o pegaria e o condenaria à morte. Light utiliza essa arma o tempo todo, pra Ray Pember, pra Naomi Misora, e nesse episódio foi uma mentira atrás da outra. Pra L, claramente ele deve fazer isso pra sobreviver. Para o seu pai, para os membros da Força Tarefa, para Mizamani, a usando o tempo todo, para Ren, a única pessoa, ou na verdade a única criatura para quem ele pode ser completamente sincero é Ryuk. Ryuk é uma forma de escape ou até um tipo de terapia onde Light, em uma vida de mentiras, consegue ser ele mesmo. Um respiro, pois até ele não aguenta viver uma farsa o tempo todo. O que na minha opinião é bem triste. Bom, estabelecemos que Light usa a mentira como principal arma em Death Note, até mais que o próprio Death Note. Agora vamos ter de saber qual foi o momento onde ele foi obrigado a fazer o plano perfeito. Quando Light é forçado a ficar com Misa, ele já imaginava que ela seria um peso pra ele, pois se ela cair, ele também vai cair. E não só pra Ellie, pois Ellie suspeitaria imediatamente de Light se Misa fosse pega, pois os dois são publicamente namorados. Tirando Ellie, 3 outras pessoas sabiam do relacionamento dos dois. A mãe de Light, a irmã dele e Mog, que estava seguindo Light, amando de Ellie. Pelos eventos ocorridos na TV Sakura, Light sabia que era muito arriscado ter Misa ao seu lado. A melhor estratégia pra ele seria pegar o Death Note dela e depois matá-la. O problema maior dele é que Ren amava Misa e estava disposto a morrer por ela. Então quando Ren ameaça Light, falando que se qualquer coisa acontecesse com ela, ele mataria Light. Outro problema que ele teve que enfrentar foram as evidências físicas que estavam nas fitas que Misa tinha enviado à TV Sakura, onde continham cabelo e fibras que ligavam diretamente a ela. E não demorou para Ellie fazer sua jogada e prendê-la. Só para te dar uma perspectiva melhor dos acontecimentos, Light já tinha um plano para matar Ellie. Ele pediu a Misa que pedisse a Ren, e Ren aceitou matar Ellie, pois isso não quebraria nenhuma regra do Death Note em relação aos Shinigamis. Por outro lado, Ellie sabia que o suposto segundo Kira e o verdadeiro Kira tinham entrado em contato, e que se ele não fizesse nada, ele morreria logo. Então, apesar de não ter muitas evidências contra Light Yagami, ele decidiu apostar tudo em seu único suspeito. O que o fez primeiro se certificar que, em uma possível morte, a força-tarefa focaria sua investigação em Light, os informando que se algo acontecesse com ele, Light deveria ser considerado Kira. Segundo, sua melhor defesa seria o ataque, o que proporciona uma das cenas mais iradas do anime, e que me fizeram arrepiar na primeira vez que vi, na qual ele vai à faculdade encontrar Light, já sabendo que em pouco tempo eles prenderiam Misa. Não sei se ele sabia que Misa estaria pela área e de todo encontro como aconteceu. Creio que ele soubesse, porém pode ter sido uma coincidência mesmo. O mais importante é ter o conhecimento que ele queria falar pro Light pessoalmente para ver sua reação ao saber que prenderam Misa como suspeita de ser o segundo Kira. Um pouco depois, já com ela presa, Ellie avisa para todos os membros da Força-Tarefa que Light é o principal suspeito. Ali era o ponto mais baixo para Light, pois ele não tinha nenhuma saída, a não ser falar a verdade. E basicamente é isso que ele faz. Ele confessa, o que foi genial por parte do autor. Como já visto antes em um universo de mentiras, Ellie conhece exatamente como Light pensa.
como Kira pensa. Pois ambos serem tão iguais e pelo fato dele achar que Light é Kira e por, é claro, ter passado um bom tempo com ele sabe duas características de Light e Kira. Uma, Kira é uma pessoa infantil e não sabe perder. Essa conclusão foi tirada porque ele se baseou nele mesmo. E ele vê que Light só quer ganhar. Ele percebe isso quando mostra as cartas de Kira pra Light e Light cai na armadilha dele. Ali ele viu que Light tinha essa necessidade de se mostrar superior. Tanto que ele estava tão confiante que só existiam 3 cartas e ficou nervoso na hora que foi enganado por Ellie. E na segunda vez, quando os dois estão na faculdade jogando tênis, e Ellie vê que mesmo ali, Light quis vencer. Portanto, resumindo, Light nunca joga pra perder. Ele sempre mira na vitória, não importam as circunstâncias. O mais interessante é que Ellie sabe disso e espera que Light use sua maior arma, a mentira. Ele já antecipa os próximos passos de Light. Quando Light fala que tem um plano, e é hora do adeus, ficamos meio curiosos do tipo, o que ele vai fazer? Agora presta bem atenção. Light vai pra força-tarefa para se entregar e falar que talvez ele fosse o Kira. Não que ele é, mas existe a possibilidade dele ser. O que implica uma parcela de inocência. Como se Kira tivesse o poder de usá-lo, ou quando ele estivesse dormindo, e ele cometesse os crimes de forma inconsciente. Já ele vê isso como uma atuação, que aquilo não é por acaso. Ele já descarta a possibilidade dele ser Kira dormindo, pois eles tinham câmeras de segurança na casa de Light por um tempo. Porém, Aizawa apontou que eles estavam com câmeras somente na casa e por falta de pessoas na força-tarefa, eles não seguiram Light, enquanto ele estava fora de casa. O que abre a brecha ao que Light queria para ser um suspeito. Então todos entram em um acordo, na qual Light fala para ficar confinado e sendo vigiado até ele deixar de ser suspeito. Só uma curiosidade visual nessa cena que é bem legal. Ellie prevê o plano de Light e os resultados que ele espera alcançar, que se Light estiver preso e as mortes continuassem, isso seria uma prova sólida de que Light não é Kira. A parte visual é que a boca dele mexe dentro da xícara de café e fora está fechada, pois isso é uma representação visual dos pensamentos de Ellie, que é bem pequeno, mas um detalhe que particularmente eu achei interessante. Então, para fazermos um resumo para ninguém se perder, Light vai até Ellie dizendo que pode ser Kira, e que para provar sua inocência, eles devem prendê-lo, até que Ellie esteja convencido de que Light é inocente. Ellie aceita a proposta de Light, antecipando o que vai acontecer. Na mente de Ellie, o plano de Light é que mesmo ele sendo preso, as mortes vão continuar, pois Ellie sabia que a melhor arma de Light é a mentira. É isso que ele espera de Light. E agora vem a virada. No momento em que Light é preso e as mortes param, o que deixa Ellie confuso, pois não foi o que ele previu. Ele esperava que Light fosse jogar pra vencer, e que se entregar não era uma característica de Light. Então, quando todas as provas apontam pra Light como Kira, Ellie não entende. Ele mesmo fala, não é como Light. Não é como Kira. Tem algo de errado. Depois de um tempo sem as mortes ocorrerem, Light, ainda como principal suspeito, faz o sinal pra Ryuki tirar suas memórias do Death Note. Logo, Light deixa de ser Kira e começa a falar pra Ellie que ele estava enganado, que foi tudo um erro e que na verdade ele não é Kira. Ellie fica mais confuso ainda, pois as mortes não estão acontecendo. Porque primeiro, Ellie sempre sabia quando Light estava mentindo. Mas dessa vez ele escuta Light falando que não é Kira, e ele vê um ar de sinceridade, como se fosse um genuíno desespero de Light clamando por sua inocência. Sem contar que os olhos são aonde os autores e ilustradores passam as emoções dos personagens. E Light especificamente fala pra ele olhar em seus olhos e ver que ele não está mentindo. Depois de mais um tempo, as mortes voltam a ocorrer. Aparentemente que ele está matando de novo, e Light não teria como ter matado esses novos criminosos. Um tempo depois, ele fica sem escolha, a não ser tirar Light e Misa do confinamento. Mas calma, que o plano dele ainda não acabou. Vamos só recapitular tudo que Light fez. Seu plano foi usar a verdade. Como? Tornando mentira em verdade. Simples assim. Se ele fala que não é Kira, sendo Kira, isso é mentira, o que ele espera que ele faça. Quando Light perde a posse do caderno junto das memórias, ele deixa de ser Kira. Bom, ele já não é mais Kira. O que é verdade? Como Ellie vai rebater a verdade? Impossível, pois o trabalho de Ellie é encontrar a verdade. E naquele momento, a verdade é que Light não é Kira. E esse foi o ponto principal que Light planejou para vencer Ellie. Ele usou nada mais que a verdade. Depois disso, ele ajuda Ellie a capturar o novo dono do Death Note. Ao tocar no caderno, tem essa cena que pra mim foi uma das cenas mais icônicas desse anime. No entanto, no momento em que Light recupera suas memórias do Death Note e volta a ser Kira, ele fala: eu venci. Não porque voltou às memórias, ou até aquele ponto o plano funcionou. Ali ele viu que Ellie já não teria saída, e que ele iria morrer de qualquer forma. Pois o plano de Light foi muito além de que Ellie e todos nós esperávamos. Escrevendo as regras falsas do Death Note para provar sua inocência, usando o amor que Ren tem por Misa, quando ele fala eu venci, exatamente como eu planejei, foi o momento em que ele venceu Ellie. E tudo começou com a maior das armas,
Uma arma que não se pode ser confrontada ou refutada. A verdade, e foi exatamente assim que Kira venceu Ellie. Irmãos, obrigado por terem assistido. Pra quem não sabe, eu tenho uns 10 vídeos ou mais relacionados a Death Note. Creio que todos sejam bem interessantes, em especial o vídeo sobre o mundo Shinigami e monstros mentirosos. Também tem um que eu falo que eu tava do lado do Light, em uma boa parte de Death Note, na verdade no Death Note todo, então se quiserem dar uma olhada, é bem legal. Se curtiram, não se esqueçam de compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal para dar aquela força e ficarem ligados nos próximos vídeos. E também comentem, eu leio todos os comentários. Até!